Olá, são 6 horas e 46 minutos. Que bom que você continua conosco, viu? Porque temos informações aqui que você precisa saber, viu? Até para se proteger. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter João Fernandes. Ô, João, parece que eu não estou gostando muito daquilo que você vai dizer para a gente não, viu? Tem, de fato, uma elevação do número de internações por Covid-19, é isso mesmo? Infelizmente, viu, Luciano, informação que acende aí já a luzinha amarela, né? Essa informação mostra esses dados divulgados na última quarta-feira. Eles mostram que houve um aumento de 26% nas internações por agravamento da Covid-19. Viemos aqui em frente ao Hospital São Benedito, que é o hospital referência aí no tratamento à Covid-19, para poder falar disso, né? Como eu falei, esses dados foram divulgados na última quarta-feira e eles apontam números dos últimos 15 dias. E esses números, eles revelam esse aumento de 26%. Números preocupantes, viu? Segundo a pasta da saúde aqui na capital, apesar do quadro epidemiológico aqui em Cuiabá representar uma tendência de redução no número de óbitos nos últimos 3 meses, os registros de óbitos causados pela Covid-19 ainda permanecem elevados. Outra preocupação demonstrada aí por esses números é com a variante Delta, mais transmissível, que teve o primeiro caso registrado na capital na última semana. Segundo a secretaria, para frear o avanço da variante e evitar um novo colapso no sistema de saúde, é imprescindível avançar com a campanha de vacinação. Em Cuiabá, após mais de 6 meses de imunização, 36% da população já foi imunizada com as 2 doses da vacina ou dose única. O número ainda está muito longe dos 80% desejável, né, pela cobertura vacinal por completa da população, ou seja, 36% por enquanto, só que o desejo de todos 80%, mas isso os números mostram que está bem longe, viu? Agora, falando sobre os levantamentos das últimas 24 horas, olha só, informação preocupante também, viu? 26 pessoas morreram nas últimas 24 horas, dados divulgados ontem, no finalzinho do dia, nesse mesmo período de um dia, mais 1.264 pessoas contraíram o vírus da Covid-19. Então, em apenas 24 horas, 26 pessoas perderam a vida. Agora na sua tela aí o número completo, né, os dados completos, né, esse balanço completo da doença aqui no nosso estado. Você acompanha nessa arte, né, que a gente prepara para você todo dia. Até agora, Mato Grosso registra 496.031 casos confirmados. Pacientes que perderam a vida, não é, por agravamento do coronavírus, 12.924. Recuperados, 471.672 pacientes recuperaram, que é uma boa notícia, né? Internados até agora, 1.425. Em monitoramento, 9.927, número muito alto mesmo. O que está subindo bastante também, a gente acabou de falar agora, esse aumento de 26%, pelo menos aqui na capital, mas em todo o estado, já que esse balanço aqui é estadual. Leitos de UTI, né, de coronavírus, né? Até agora, nesse momento, ocupados 74,91%, quase 75% dos leitos destinados para a Covid-19 estão ocupados no estado. Enfermaria, 33%. Portanto, Luciana, números preocupantes, principalmente aqui na capital. Números que mostram essa elevação na internação. Então, se a população não se conscientizar, já que a vacinação ela está lenta, se a população não se conscientizar, a gente pode viver de novo um colapso na saúde. E é claro que ninguém quer isso, né, Luciana? Volto contigo. Jamais, João, não queremos de jeito nenhum, viu? Olha, ficou aí o alerta para você com a elevação do número de internações e aí a gente volta àquela máxima, né? A principal alternativa aí para a gente se proteger contra a Covid-19, ó, é com a vacina no braço. E tem até um dado muito importante aqui, que é do próprio Ministério da Saúde. De janeiro, gente, a julho deste ano, 94% das mortes por Covid-19 ocorreram em pessoas que não estavam imunizadas. Então, esse recado vai para você que ainda duvida da vacina.
faça uma reflexão, porque ela é muito importante. Aliás, quando a imunização começou a avançar mais, nós notamos também, isso de forma estatística, dos órgãos de saúde, dos órgãos sanitários, de uma freada na disseminação, mesmo com variantes que são altamente, né, de fácil contágio. Então, a vacina, de fato, é a melhor alternativa. Por favor, você faça uma reflexão, porque é preciso que todo mundo se cuide. É um papel de todos nós. Não adianta um se proteger e 3 não, porque aí assim a gente não vai conseguir vencer esse vírus. E aí, Kleber Lima, eu pergunto para você, temos uma morte decorrente da Covid-19 de um ex-prefeito daqui de Cuiabá? Sim, morreu ontem o ex-prefeito Gustavo Arruda. Ele tinha 81 anos, morreu em decorrência da Covid. Ele, inclusive, já tinha sido vacinado, né, uma das informações, enfim, mas não resistiu. O Gustavo Arruda, ele foi o último prefeito nomeado de Cuiabá, né? Ele foi prefeito de 79 a 82, foi nomeado pelo, então, governador Frederico Campos, que também faleceu esse ano, em março, aos 93 anos. E também morreu agora, em 13 de julho, o ex-governador do Mato Grosso, Edson de Freitas. Eu estou relacionando porque são 3 perdas importantes num espaço de março até agosto, né? Em 5 meses, de 3 políticos que eram engenheiros, os 3 eram engenheiros, né? O Frederico Campos engenheiro, o Edson de Freitas engenheiro e o Gustavo Arruda engenheiro. Gustavo Arruda, uma das obras assim, mais relevantes e importantes dele para Cuiabá, foi a canalização e a cobertura do córrego da Prainha. Ali onde a gente, na Prainha hoje, você que é cuiabano, né, Haroldo? Sim. Era um córrego, era. Como é em frente hoje ali, na Feira do Porto, né? 8 de abril. A criançada pegava ouro de aluvião ali, ó. Isso Ali aí. embaixo, naquele negocinho de filme. Que pena que eu não era criança aqui em Cuiabá, hein? Pegava, juntava. É uma perspectiva. Se E você lá tivesse no- sido, você já estaria com uns 90 e pouco Aí hoje. ia lá no dito fumo bom para trocar com linha, papel de Pandora. Dito Fumo Bom aqui na 24 de outubro, né? É. Sobre esquina com o armazém de seu Fiote, da família Campos. O Cuiabania. E aí o seguinte, ele cobriu o córrego, porque depois o córrego assoreou, virou esgoto, teve que cobrir e a gente passa em cima daquilo ali. Uma outra característica que eu chamo a atenção, os 3 morreram pobres. Queria muito destacar isso. O Gustavo Arruda estava morando em Várzea Grande, né? Com simplicidade, tinha sumido da cena política, assim como o doutor Edson, e assim como o Frederico Campos, que tinha dificuldade para sobreviver. Exatamente. Morava de aluguel. Estou destacando isso porque assim, a gente vive um tempo em que todo mundo fala que todo político é ladrão, que ninguém acredita, que os valores morais da maioria dos políticos, eu reconheço, não é dos melhores, as virtudes estão em crise. Mas esses 3 políticos que a gente falou aqui, que faleceram, que desencarnaram agora esse ano, nos últimos 5 meses, e aqui não tinha nenhum de esquerda, nem de direita, nem de centro, não é esse o foco. É porque assim, eu acho que nós não podemos perder a esperança de que pessoas virtuosas, pessoas de valor, pessoas honestas, podem vir para a política, participar da política e saírem da política mantendo as suas virtudes de honestidade, de coerência. Eu acho que isso é uma esperança para a gente também. A gente, em homenagem a essas pessoas, deveria fortalecer a nossa esperança de que a solução para a política é a entrada de pessoas de bem na política. Ficar só criticando é muito simples. Vamos participar e melhorar, né, o que a gente considera que não está bom. Assino embaixo, Kleber Lima. Professor Haroldo Arruda, a gente viu aí os números em relação à Covid, a internação aumentando e mortes, mas com um percentual muito mais elevado em pessoas não imunizadas. E também aí o Kleber deixou uma reflexão em relação, né, ao nosso momento político. Mostra exatamente que a vacina vem funcionando e funcionando muito bem, apesar de nós termos aí mais de 5.000 variantes no mundo todo, né? Vejam a Flórida, por exemplo, que hoje é o novo epicentro nos Estados Unidos de contaminação. Existe uma preocupação mundial com relação à variante Delta. Aqui no Brasil, a cada 4 infecções, uma já é com a variante Delta. A variante Gama também tem um crescimento significativo no Brasil, principalmente no interior de Minas Gerais e também em Belo Horizonte, né? Então, é todo um conjunto de fatores que fazem com que
certamente nós tenhamos que acelerar o processo de vacinação cada vez mais aqui no nosso país, né? Temos 3 vacinas nacionais, legítimas, nacionais, com IFA brasileiro já em produção. A Butanvac, por exemplo, já existe um estoque de 10 milhões de doses prontas para poderem serem entregues na medida em que a Anvisa libere, né? A Spintec, que é uma outra vacina também brasileira, né? Também já está sendo analisada pela Anvisa, né? E uma outra que eu esqueci o nome aqui, mas enfim, são 3 vacinas importantes, né? Além das vacinas que estamos recebendo, que foram compradas pelo governo nacional para atender o Plano Nacional de Imunização. Mas mais importante que a vacinação é você tomar vacina, é você realmente ter a consciência de que a vacina é importante, né? Na medida que ela pode bloquear e impedir que você fique em estado grave. Isso é muito importante, né? Vai proteger 100%? Não vai proteger 100%. Nenhum remédio, né, dá garantias de 100%. E todos têm efeitos colaterais, né? Mas é muito importante que nesse momento o instrumento de ciência que nós temos de tecnologia é a vacina. E quanto mais pessoas tomarem a vacina, mais rápido nós saímos dessa situação. É isso aí, gente. Nós falamos aqui de vacina e o Kleber deu uma apontada aí falando da corrupção, de parlamentares que estão fazendo muita falta, né? De parlamentares que viveram na humildade, né? Sem ostentação, sem rasgar o seu dinheiro, sem roubar o seu dinheiro, ou seja, né? Não pegou aí o suor do seu rosto, né? No caso, gestores, né, Luciano? Gestores, exatamente. Agora, gente, eu vou trazer aqui uma informação, um destaque, justamente falando sobre isso, viu? Do portal Gazeta Digital, é que suspeitos de desvios em Cuiabá, ex-secretários afastados entram no alvo da CPI da Covid. O senador bolsonarista Marcos Rogério apresentou um requerimento à CPI da Covid, pedindo que os ex-secretários de saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho e Célio Rodrigues, e também o ex-secretário de Gestão, Alexandre Belotto, sejam convocados a prestarem esclarecimentos no Senado Federal. O documento foi protocolado na quinta-feira. No pedido, o parlamentar justifica que os gestores foram alvos de operações por suspeita de corrupção e irregularidades na utilização de recursos públicos destinados ao combate do novo coronavírus. De acordo com o Portal da Transparência, no ano passado, Cuiabá, olha só, gente, preste atenção nessas cifras, hein? Cuiabá recebeu mais de 140 milhões de reais para o enfrentamento da Covid. Já em 2021, esse montante chega a 56 milhões de reais. Pois é, e aí, você que procurou o postinho de saúde de Cuiabá quando começou a pandemia e até meses depois, qual foi a estrutura que você encontrou? Parecia que, de fato, investimentos milionários foram feitos nessas unidades de saúde daqui de Cuiabá. E aí eu pergunto para vocês dois, professor, muitos leitos de UTIs foram bancados pela Prefeitura de Cuiabá para a Covid-19 ou não? O governo do estado precisou colocar lá na arena um atendimento inicial que era papel dos postos de saúde de Cuiabá e também deu um start aí em muitos leitos de UTIs. Cadê o dinheiro da Prefeitura, professor Haroldo? Eu acho que você poderia ir até um pouquinho mais fundo nesse seu questionamento, perguntando para você, que é telespectador, perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu o avô, perdeu a avó por conta da falta de insumos no combate à Covid-19, que não foram poucos, né? Por falta de atendimento, por falta de cuidado, né, do município, que de certa forma tinha o recurso do governo federal, mais de 140 milhões de reais, que deveriam ter sido aplicados necessariamente no combate à Covid-19 e não foram. Foram, de certa forma, despejados em contas privadas, muitas vezes, em atos de corrupção, em empresas fantasmas, dentro de um conluio, dentro de um esquema montado entre essas empresas, para que uma podia acobertar a outra e, de certa forma, desviar e matar pessoas nos corredores dos hospitais que precisavam, sobretudo, de apoio do município num momento tão dramático como esse que nós vivemos hoje aqui no Brasil como um todo. Agora, isso que você está vendo de forma escandalosa aqui em Cuiabá, por parte de gestores ligados à área da saúde, ligados à prefeitura, não tenha dúvida que o desdobramento da CPI da Covid lá no Senado, pelo menos a gente espera exatamente isso, até porque o telos e o objetivo dessa CPI é necessariamente isso, né? Nós teremos outros escândalos como esse em outros estados, em outros municípios, que fizeram uma lambança
uma festança com Uma o dinheiro farra, público. né, uma professor? farra com o dinheiro público, né? Em que o governo federal fez o repasse na medida do possível, do quantitativo necessário, né? Que dava para se fazer, e infelizmente muitos, principalmente, vou dizer exatamente isso, principalmente os municípios perderam a mão e acabaram surrupiando aí o erário público, desviando muito dinheiro que veio do governo federal, o que é simplesmente lamentável. O que a gente espera? A gente espera que realmente a justiça faça justiça. Simples assim, né? E que essas pessoas que cometeram um crime parem na cadeia. Pois é. Agora, Kleber Lima, inclusive até o próprio governador Mauro Mendes acabou ironizando o prefeito da capital, né, Manuel Pinheiro, porque o prefeito simplesmente bate o recorde aí de secretários afastados, tem secretário que foi preso. E olha, e eu queria ponderar com você, o prefeito Manuel Pinheiro só não foi convocado pela CPI lá do Senado, justamente porque não pode, houve esse entendimento, né, do STF, e aí pega mal para Cuiabá, precisa ser investigado de fato esse montão de dinheiro aqui que nós mostramos. Será que 100 milhões no período inicial da Covid, agora quase 50 milhões, e aí? O que precisa ser feito de fato? Uma investigação séria, os secretários precisam responder, tem muito o que dizer, até porque são dados nacionais do próprio Ministério da Saúde. E aí não adianta o prefeito dizer o seguinte, é o governador que está pegando meu pé e que manda na Decor. Não, com certeza. O papel do governante, da imprensa cobrar, e do governante nos tempos que a gente vive hoje, de absoluta transparência, de compliance, que até empresas privadas são obrigadas a ter uma relação de transparência com o público, não podemos ser contra a investigação. A investigação tem que ser feita, sobretudo, envolvendo secretários que foram afastados pela Justiça por indícios de irregularidades nas contratações e na aplicação do recurso público durante a gestão deles. Isso é um fato. Significa que de fato eles roubaram? Não, significa que há indícios, é por isso que há uma investigação, né? E haja-se com tranquilidade, leve-se as provas, demonstre o que está certo, o que estão achando que está errado. Agora, se não conseguir, vai ter que arcar com as consequências, né? Eu acho que de todas as corrupções, a mais grave são essas que envolvem saúde e educação, porque a gente está lidando numa com a vida das pessoas e a outra é com o futuro das pessoas. Se a gente tem hoje gerações de analfabetos funcionais que acreditam em qualquer conversa, que são as vítimas ideais das chamadas fake news, que acreditam em qualquer coisa, porque tem um sistema de crença muito conservador, que as faz negar a ciência, negar a verdade, negar os fatos, é por culpa da educação que essas pessoas receberam desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância. Então, por isso que eu acho que a corrupção, em geral, é algo condenável, mas especialmente nessas áreas, uma mata pessoas, noutra mata gerações, né? Acho que essa é a gravidade. Porém, contudo, todavia, eu não gosto de embarcar na onda do julgamento prévio. E a opinião pública tem essa tendência porque a pessoa julga com base no que ela está vendo. Então, pronto, como já há um descrédito muito grande da classe política, dos gestores, o que faz até com que os bem intencionados tenham medo hoje de assumir função pública, de assinar qualquer coisa, porque é certeza que ela vai ter que se sujeitar a algum tipo de investigação, porque qualquer coisa vira também no Brasil denúncia. Não é o caso, né, desses de Cuiabá, que deverão sim, se a justiça afastou, porque encontrou evidência, né, e terão sim a oportunidade de provar que estão errados ou terão que pagar pelo que fizeram eventualmente mal feito. Olha, com certeza, tem que pagar e bonitinho, viu? Cada centavo, porque nós estamos falando aqui de vidas em jogo. E eu repito, viu, gente? Olha só, para mim, roubar sempre é um pecado capital, sempre é crime, mas roubar dinheiro da saúde em tempos de pandemia é assassinato. É uma pandemia que mata milhões pelo mundo todo. E aí você vai se conformar que o nosso dinheiro, os nossos impostos, que deveriam estar empregados em todo o Sistema Único de Saúde, parte dele no Sistema Único de Saúde, não é empregado, é para encher o bolso de muita gente por aí,
Não dá para engolir isso, né? Então, olha, chegou o momento aqui de eu ler algumas mensagens, porque é claro que as pessoas ficam indignadas, né, com esses indicadores que não param de subir em relação à corrupção desse país, que ainda, gente, continua endêmica, infelizmente. Bom dia, bancada, boa sexta-feira. Os maiores assassinos estão navegando na dor de quem está morrendo pela pandemia. Infelizmente, no Brasil, tudo é desviado para o bolso de quem pode. Mas nessa situação o povo chora e sofre. Até as reformas têm que investigar. Bom dia, professor e outros demais. A linguagem correta foi roubado, não desvio de verba só porque político usa termo substantivo, mas foi sim roubado. Bom dia, bancada. Meu nome é Creunice. Ontem fui no posto de saúde do meu bairro, Ribeirão da Ponte, e minha filha não tomou vacina porque não podia ligar a geladeira e nem copo descartável para tomar água. Pois é, gente, com milhões e milhões e milhões, nem copo descartável tem numa unidade de saúde. O postinho da lixeira, bem antes da pandemia, não tinha nada. Foi feita uma reforma e demorou muito. E olhando, parecia que não tinha reforma alguma. O que mata não é só a corrupção, o negacionismo também mata, o Adolfo lá do CPA. Pois é, essa indignação, e eu também me indigno junto com você aí, porque eu estou no postinho de saúde, eu faço reportagem, eu vejo a sua dor e de fato eu também tenho essa mesma percepção. Ué, cadê os milhões que deveriam ter sido investidos na saúde? Você que vai lá, doente, não consegue nem mesmo uma dipirona. Não dá para aceitar uma situação como essa. Vamos acompanhar então os desdobramentos dessa CPI. Lembrando, viu, que aqui em Cuiabá tem uma CPI tentando ser instaurada do quadrilhão. E também trata sobre os medicamentos, sobre mais de 100 milhões de reais, que são esses recursos aqui que nós estamos falando. E aí na Casa de Leis, aqui na capital, dos vereadores que veem o seu sofrimento e que parece fingir que não está enxergando, porque as assinaturas, Kleber Lima, professor Haroldo, não estão sendo emplacadas. Só 9 assinaturas seriam necessárias para a instauração desta CPI, que investigaria também os 100 milhões, viu? E está difícil de conseguir. São minoria, né? São minoria. Enquanto nós tivermos menos pessoas bem intencionadas em instituições importantes, como o parlamento, realmente a sociedade acaba perdendo. Eu não sei qual o desdobramento, sob o ponto de vista de eficiência, exatamente dessa CPI, considerando que outras instituições estão debruçadas também neste caso, que é grave, né? Mas seria muito importante que realmente nós tivéssemos aí parlamentares, representantes muito mais alinhados com o interesse da sociedade, daqueles pelos quais ou elegeram, né, vereador, deputado estadual, deputado federal, do que necessariamente o seu próprio grupo político. Olha, gente, tem uma operação acontecendo neste momento, viu? Epa, operação Fair Play. Vamos lá, professor, Fair Play é o que em inglês? Fair Play é no jogo. Isso. Não sei. Jogo limpo. No jogo, né? Isso, jogo limpo. Vamos lá então. Olha só, gente, a Corregedoria Geral da Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira, está acontecendo agora, viu? A operação com a finalidade de combater o uso de documentos falsos. Quais são, Luciana? Atestados médicos adulterados, falsificados mesmo, viu? Apresentados por servidores perante a instituição. O inquérito policial apura os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. A operação denominada Fair Play foi deflagrada em Barra do Garças para cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, sendo 2 deles na casa de servidores e um outro na casa de uma pessoa de fora dos quadros da Polícia Civil de Mato Grosso. As 3 ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo Criminal de São Félix do Araguaia, em razão da prevenção, uma vez que foi lá que o primeiro atestado médico falsificado, adulterado, foi utilizado. E a investigação também apurou que os servidores usaram documentos falsos lá em São Félix do Araguaia e em Cuiabá. E esta é a primeira operação da Corregedoria Geral em 2021 com a finalidade de combater esses crimes. E olha só, há outras investigações em cursos que apuram
fatos semelhantes. Então, ou seja, a polícia está investigando a própria polícia. É isso aí. Alguma declaração sobre isso? Senão eu vou chamar o comercial, senhores. É só para a gente ver que a corrupção, a gente fica apontando o dedo, né, para o político, para não sei o quê, e a corrupção, infelizmente, no Brasil é endêmica, é estrutural. Falta de educação. São as três, né? Eu já disse que o Brasil reúne as três, né? Endêmica, sistêmica e sindrômica. Quer dizer, algo absurdo, né? Pois é, absurdo mesmo, gente. E vamos para um rápido intervalo e daqui voltamos, viu? Daqui a pouquinho. Continue conosco.